Olha esse projeto, Ministério Público nas Ruas, que estamos fazendo hoje aqui. Eu vou falar com o Marco para ele voltar o outro dia, fazer com mais gente, com a sociedade participando maior, literalmente nas ruas. A gente precisa cada dia mais o Ministério Público se aproximar para ser conhecido e conhecer. Eu tenho dito todas as vezes que ninguém ama ou defende aquilo que não conhece. E uma das formas de conhecer a sociedade é se aproximar dela. E vice-versa. Existe uma barreira histórica dos poderes desse país. Entender que é mais importante que a sociedade. Juízes muito mal recebem o cidadão, promotores de justiça, delegados, e o povo tem medo da justiça. O povo treme até uma audiência de conciliação, uma audiência consensual. Isso é um absurdo. Promotores, juízes e demais autoridades, por ele se aproximar da sociedade, por ele frequentar os locais sociais, as escolas, os clubes de serviço, não significa dizer que ele vai ficar fragilizado a um pedido, a uma coisa, não. De forma nenhuma. Essa é uma forma muito inteligente da justiça de se aproximar para resolver as suas demandas. Na hora que alguém conhece alguém mais profundamente, começa a confiar. E o povo precisa confiar na justiça. E o Ministério Público Pernambucano, ele parte na frente com esse projeto. Você vê, eu tinha tudo para não vir hoje para cá. Porque os que saíram de casa de 15 para as 7, chegar aqui de quase meio-dia, veja quanta dificuldade. O trânsito muito ruim, eu tive que trocar. Olha, você não sabe o que eu fiz. Eu estava perto da Caxangá, tudo parado, e disseram, olha, não passa mais. Aí eu liguei para outro carro meu vir, eu pulei aquela divisória que tem na chuva para atravessar, para outro carro vir, e eu fazer outro percurso e vir por Araçoiaba. E quase que eu não passava, meu carro encheu d'água, porque tem quase, a estrada está toda tomada de água de Araçoiaba. Muitos carros parados. Mas eu não podia deixar o senhor prefeito. Eu não podia deixar o senhor presidente de vir aqui hoje. Às vezes a dificuldade gera estímulo. Precisava conversar com os colegas promotores e dizer para ele que eu estou ao lado deles. Dizer a ele que o trabalho deles é muito importante, mas pedir também ao mesmo tempo. Sabe que eles estão fazendo muito? Que faça mais ainda pela sociedade. E nós temos que entender, inclusive a classe política, tem que entender uma coisa. A crítica, os problemas que acontecem, se caminha para a justiça. E tem que se trabalhar na frente. A gente não vai olhar para trás, não. Tem que se trabalhar. O povo hoje não quer mais saber de crítica, não. O povo hoje quer saber de solução. Quem errou, errou. Problema de quem errou. Eu quero saber como fazer o certo. O que fazer? É isso que a sociedade quer. O Ministério Público Pernambucano tem passado vários e vários procuradores de justiça. Cada um tem sua forma de administrar, cada um tem sua forma de trabalhar, cada um tem sua forma de gerir a coisa. É importante que a gente, nesse momento, uma cidade grande, seu prefeito, como Carpim, precisa que o poder público comece a suar mais e resolver os problemas. Quem passou, passou. Quem fez certo ou não fez, está a justiça para decidir. O que é preciso a partir de agora, a gente olhar para frente e ver
o que é que se pode fazer pela cidade. Por isso, prefeito, com muita honra, o Ministério Público vem das mãos ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e à sociedade. A gente precisa fazer isso. O povo está muito carente. A sociedade está precisando do poder público. Os postos de saúde, quem vai lá não é o doutor, não. Quem vai nos postos de saúde é quem precisa, é a sociedade. Se eles estão melhorando, ótimo. A escola pública, quem vai à escola pública não é o doutor, não. É o homem simples, é o filho do homem simples. Que um dia, esse filho de um homem simples, que for à escola pública, se for uma escola pública de boa qualidade, ele vai chegar aqui como eu cheguei, que estudei em escola pública. Então é preciso ver isso. É preciso entender, quando a gente recebe um poder, recebe uma autorização divina. E quem fizer diferente, e quem meter a mão nos cofres públicos, vai se haver aqui e lá em cima, de duas formas. Dinheiro público, senhor prefeito, senhor presidente, tem mais autoridade, é um dinheiro sagrado. É um dinheiro que vem para ajudar a sociedade. O maior dos criminosos não é aquele que vai, pega uma arma e assalta. O maior é aquele que venceu o assaltante. Aquele que deixou o cidadão marginalizado. Esse é o pior de todos. E esses são aqueles que não aplicaram as políticas públicas. E eu vou dizer agora, colega Marco Aurélio e colega Fernando Falcão, eu vou dizer uma coisa aos colegas, que todos aqui do MP já conhecem esse discurso, mas vocês precisam só saber. Os que estão assaltando hoje, esses que estão aí com um discurso fácil de dizer que a menoridade é botar menor na cadeia, resolve o problema. Eu vou provar que não aqui. E vou dizer aos senhores que vão encher presídios e presídios, vão construir 50, 100 e não vai resolver o problema. Lembre dessa frase. Anote o que eu vou dizer agora. É uma frase. A sociedade invisível de ontem, que não foi olhada ontem, é esta que está aparecendo com as armas nas mãos. Esse menor, esse adulto que está no presídio, que está matando gente de forma covarde, essas pessoas, também muitos deles foram vítimas da ausência do Estado, foram vítimas das políticas públicas que não foram aplicadas devidamente. Então, os invisíveis de ontem aparecem hoje visivelmente com as armas nas mãos. E a gente tem que olhar, o poder público tem que olhar mais, a justiça tem que tirar aquele pano do rosto, certo? E ver melhor. É isso que é preciso fazer. Eu quando passo em todas as cidades, eu passo para dizer ao cidadão, a gente precisa também ter nossa responsabilidade, porque segurança não é problema só de polícia não, é da sociedade também. Se criticam muitas vezes o cidadão com hipocrisia, se critica porque o lixo está nas ruas. E eu pergunto, quem sujou as ruas? Quem sujou as ruas? Quem jogou o primeiro papel de bombom no chão? Quem jogou, tudo bem, quem jogou a lata de refrigerante
nas ruas. Então a sociedade hoje tem que entender. Os tempos mudaram. A sociedade tem que ter essa compreensão que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Porque o lixo, quanto mais se apanha lixo, mais o poder público gasta. Estão lançando aqui, eu virei aqui em breve, com o promotor do meio ambiente, lançar a campanha dos resíduos sólidos, que até agosto de 2014 tem que acabar com esses lixões. Só um exemplo, o que é lixo, o que é resíduos. Você faz na sua casa um churrasco, junta no mesmo saco o resto de carne, o papel, o plástico, a lata, resto de carvão. Deu 5 quilos mais ou menos aí de lixo. Vamos dar um exemplo. Você fez lixo, mas se você separa o que é plástico, separa o que é papel, vai diminuir o lixo. Vai ser no mínimo aí, no máximo 500 gramas de lixo. O resto é aproveitado. A sociedade precisa se conscientizar que o Ministério Público vai vir aqui para Carpina, conversar com a escola, conversar com o comerciante, conversar com o empresário, conversar com o cidadão e com o poder público e chamar toda a responsabilidade. O planeta não aguenta mais tanta poluição. A gente tem que preparar o planeta para o amanhã. A gente tem que preparar a nossa terra. Tem que preparar o meio ambiente. Assim amanhã nós vamos ser contaminados. Essas doenças que estão aí é falta de cidadania, é falta de conhecimento. Então a gente precisa trabalhar nessa linha de conscientização. Eu vou concluir, mas eu quero conversar com cada um de vocês. E a audiência vai continuar pública aqui. E eu quero conversar com vocês coisas importantes. Quero dizer a vocês, primeiro, que a gente tem que trabalhar mais. A gente tem que entender que nós temos nosso papel na sociedade. Que é muito fraco criticar. Ah, não tem segurança, não tem isso, não tem aquilo. Aí eu pergunto, você se preocupa com o seu filho na escola? Você pergunta a seu filho como foi hoje na escola? Ou você muito mal, não paguei, eu paguei a escola do meu filho, já deu o direito dele, é isso só. Então ele precisa, como pai e mãe, precisa ter o papel da família, precisa ter educação, orientar os filhos, mostrar aos filhos que a gente está ligado a ele, assim está aí. Não tem política de segurança que vai resolver. É outro tema que eu vou vir conversar com vocês brevemente. E gostaria que a Câmara de Vereadores, as escolas, abrissem esses espaços para o Ministério Público conversar. Olha, vamos entrar numa convulsão social. Não tem que segurar a violência, que não é caso só de polícia, não. É o envolvimento da sociedade. A sociedade precisa se envolver. Ela precisa participar. Ela precisa dizer que tem seu papel na sua cidade, o cidadão. Ele não deixa se levar por massa de manobra de quem quiser. Não, eu sou cidadão. Eu tenho o meu papel. E o meu papel começa na minha casa. Começa com a minha família. O papel. Então as pessoas precisam se comprometer com isso. Porque tudo se joga para o poder público. Tudo é erro do poder público. E você, o que foi que fez? E você, o que é que está participando? E você, o que é que está executando, fazendo? Então é necessário essa conscientização da sociedade. Por isso hoje, nesse Ministério Público da Rua, ele tem um enfoque amplo. Ele fala na criança e adolescente, ele fala na questão do idoso. A questão do idoso é uma questão muito importante. Senhor prefeito, é necessário ver acessibilidade na cidade. Questão das calçadas. É necessário fazer faixa de pedestre, porque aqui para se atravessar a avenida é muito difícil. Tem que olhar essa faixa de pedestre e ao invés
do agente de trânsito está multando, ele precisa tomar conta do povo, tomar conta do idoso que quer atravessar, do deficiente, daquele que anda numa cadeira de roda, que precisa ter acesso às calçadas. É preciso que a prefeitura, que os agentes municipais se preocupem com o cidadão. O idoso sente muito das cidades, porque as calçadas não têm acesso e para atravessar uma avenida dificilmente tem falta de pedestre, e quando tem um carro não respeita. É necessário botar aquele agente de trânsito, ao invés de estar atrás do poste, se escondendo, botando aos carros, ele precisa tomar conta da sociedade. Ele precisa pegar o cidadão, atravessar a faixa de pedestre e multar o carro que não respeita. Senhor presidente da Câmara, já faço um apelo aqui a Vossa Excelência. A Câmara precisa observar os locais que precisam ter faixa de pedestre e, junto com o prefeito do município, observar isso e botar esses agentes municipais de trânsito para tomar conta dessas faixas de pedestre, porque a vida vale acima de todas as coisas. É necessário que o poder público tenha esse foco, essa visão. É necessário também, senhor prefeito, retornar o guarda na praça. O guarda na praça, ele saiu há muito tempo, ele fardado, sem precisar de usar revólver, só com cacetete normal, que ele usa, já evita que alguém vá fumar maconha e ir nas praças. E o guarda das praças, o máximo que ele pode dizer é se alguém aí dormir na praça, certo? Cantar aquela música, né? Você, seu guarda, dormir pensando nela, no máximo é que pode acontecer. O guarda na praça. Mas o guarda na praça, é importante colocar o guarda na praça. Protege a segurança do cidadão, o guarda na praça. É necessário iluminar. Onde tem escuridão, iluminar as ruas para facilitar o cidadão passar e afugentar o criminoso e o bandido. É necessário fazer processo de interação. Eu tenho dito várias vezes, e vou terminar dizendo a vocês uma coisa importante. É tão vaidoso o poder, que é um crime. A pessoa ganha para vereador, vou dar um exemplo. Se acha mais importante que o povo. Ganha para prefeito, se acha mais importante que a sociedade. É promotor, mesma coisa. É juiz, acha que é mais importante. Assim é coronel, acha que é mais importante. Todos. E o pior não é nada, que eles não conversam. Dificilmente conversam entre si. Só se encontra na posse, nas festas para tomar um uísque, ou cumprimentar o outro, ou é vigiar. A gente precisa, autoridades, conversar. Mas a depender dessa reunião de hoje, tem que ter uma vez por mês o prefeito fazer como faz o Pacto pela Vida, sentar com todas as autoridades do município para discutir os problemas do município. Precisa ser. Chama o promotor para ir para essa reunião uma vez por mês, chama o delegado, chama o comandante de polícia, chama a oposição, chama todo mundo para conversar. Só conversando a gente encontra soluções para o problema. Agora, enquanto a gente não faz isso, sabe quem é que se reúne? O bandido, né? O bandido já tem o nome de crime organizado e a sociedade desorganizada. É um absurdo. É por isso que o crime está ganhando aí. É por isso que se mata a terra de Alexandre. É por isso que se mata. Por essa cidade tem uma criminalidade grande. Porque enquanto a sociedade é vaidosa, ou melhor, as autoridades são vaidosas, não conversam, o crime se organiza e pratica aí absurdo e tira a vida do cidadão. Então, desculpe que eu me alonguei um pouco, mas eu tinha que dizer, eu tinha que conversar, eu tinha que explicar, eu tinha que dizer, acima de tudo, obrigado, eu vou terminar, eu tinha que dizer acima de tudo, certo? Agora, vocês sabiam de uma coisa? Sabe por que o Procurador-Geral hoje
sente todos esses problemas, eu não encontrei no livro não, o que eu estou falando aqui. Eu estou falando isso aqui porque eu não nasci também berço de ouro. Eu frequentei escola pública, filho de servidor público, senti toda essa dificuldade que vocês sentem. Então a gente precisa fazer mais filhos, uma escola de qualidade, prefeito, para mais filhos de servidor público chegar a ser promotor, chegar a ser juiz, chegar a ser delegado, chegar a ser comandante e uma escola de qualidade. Porque uma escola de qualidade faz com que o filho do servidor público, o filho do agricultor, o filho do professor de uma forma geral, das pessoas mais que ganham menos, um dia chega aqui, onde eu estou chegando hoje, e não estou dizendo com vaidade não. Eu estou dizendo isso com os pés no chão, porque para assumir esse cargo, eu tirei sapato, eu ando com o pé no chão. O sapato aqui é material, mas eu ando olhando olho a olho de cada cidadão. E o Ministério Público de hoje, de Pernambuco, eu tenho a honra de dizer que é o Ministério Público que mais se destaca nesse país. No CNPG, diz que os nossos 12 projetos de cidadania são os melhores do país. O melhor Ministério Público do país é o de Pernambuco, porque ele está certo. Então se unam ao Ministério Público, vá lá procurar o promotor, não sabe de tudo. É porque ele não quer dizer, confia na justiça, ele sabe até quem matou quem aqui dentro. Tem que dizer ao promotor, e tem que dizer o que acontece. A gente precisa é trabalhar mais interagindo, é trabalhar mais juntos, é trabalhar mais unido, é trabalhar pensando mais no próximo, porque Deus existe e é razão de tudo isso. Muito obrigado. E um homem desse ainda pede desculpa porque se alongou. Tinha que falar mais para ele aprender. Senhoras e senhores,